Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Oi, pessoal da internet, está começando mais um Giro Total Resenha e a gente vai falar dos assuntos da semana, que é Campeonato Catarinense, desempenho de Avaí e Figueirense e também a preparação da seleção para a Copa do Mundo. É ano de Copa, a seleção já está classificada para jogar no Catar e a gente vai trazer os detalhes aqui, gente. Começo contigo, Chico Lins, o que tu tá achando desse Campeonato Catarinense? 4 rodadas já se passaram, a tabela começa a se definir. O que tu tá achando do campeonato até aqui? Oi, Jéssica, oi, Rodrigo, oi para todo mundo. Eu acho que pouco a pouco o Campeonato Catarinense está entrando num ritmo mais de competição. A gente sabe o pouco tempo de algumas equipes, né, principalmente das favoritas, na preparação, as equipes que começaram a treinar em dezembro com melhor ritmo, com mais questão física pesando bastante. A gente vê aí o Concórdia na parte da frente da tabela, Camboriú na parte de cima da tabela. Então, acho que as coisas vão se ajustando. E também o nível técnico melhorando de rodada a rodada. Eu costumo dizer sempre que o time favorito é o Avaí, é o time de Série A, que no caso o Avaí esse ano. O Avaí está demorando, está rateando, mas eu acho que, de repente, aí com a passada das rodadas, vai haver um equilíbrio maior e até mesmo a questão dos favoritos vão começar a aparecer um pouquinho mais, com a presença mais forte. Faraco, tu esperava que Avaí estivesse melhor na quarta rodada do Catarinense? Esperava. Sempre há essa expectativa, né? O Avaí, ele é o grande favorito da competição. É o time da Série A da temporada. Tem mais possibilidades de investimento, recursos, para que seja o time mais forte. Então, ele tinha que estar... o Avaí tinha que sair a 100%. Não, mas o Avaí poderia ter feito alguns resultados a mais dentro desses 4 jogos que ele realizou até aqui. E eu acho assim... Os times considerados os candidatos são Avaí, Brusque e Chapecoense. Mas o campeonato começou muito aberto, muito aberto. A gente não viu nem do Avaí, nem da Chapecoense, nem do Brusque. A gente está vendo um Concórdia, a gente está vendo um Hercílio Luz. Quer dizer, o campeonato começou diferente. Isso é ótimo, extremamente positivo. Mas só que a experiência nos conta que, com o passar das rodadas, as coisas vão para os seus lugares, entendeu? Isso. Chico, o Figueirense ainda não conseguiu nem fazer gols no campeonato, né? Não está com um desempenho legal. A gente já sabia que o elenco era limitado, né? Um elenco de Série C, mas para o Figueirense alcançar um desempenho maior, precisa vir reforços já para o Catarinense? Ô, Jéssica, eu não, a participação do Figueirense no campeonato estadual, eu não vi como favorito, eu achava que ia ficar ali pela metade da classificação. A conquista da Recopa parece que mudou um pouquinho o patamar do Figueirense. Claro que é uma equipe com mais títulos que na competição junto com o Avaí, uma equipe tradicionalíssima, mas passava por um momento de transição. Então eu não tinha muita expectativa em relação ao Figueirense. A Recopa, um bom jogo, não vou dizer um grande jogo, mas um bom jogo contra o Avaí, parece que a gente empolgou um pouquinho com o Figueirense. E a realidade, né, das quatro primeiras rodadas, 3 primeiras rodadas, o Figueirense ficou devendo futebol, né? Principalmente a parte do meio para frente, criação e finalização. Então, vamos ver aí com a chegada dos novos reforços, né? Estão vendo se o Figueirense engrena na competição. Não acho o Figueirense favorito, claro que é uma equipe, uma camisa pesadíssima. O Júnior Rocha vai ter que encontrar principalmente essas soluções do meio para frente. Pode ser nomes, né, jogadores, pode ser também a questão do sistema tático, né? Os jogadores jogando muito aberto, talvez juntando um pouquinho mais, colocando um pouquinho mais de qualidade no meio, preenchendo mais o meio de campo. Então, eu acho que o Figueirense vai evoluir, mas eu não considero o Figueirense um candidato a título, não. Agora, a gente vem falando que Júnior Rocha e Claudinei Oliveira, os dois já sofrem uma certa pressão, por situações diferentes, enfim. Os dois times estão em situações diferentes, mas Júnior Rocha, apesar de ter uma ideia legal de jogo, a gente não está conseguindo ver o Figueirense alcançar resultados. E o Avaí alcançou resultados, mas não está tendo um desempenho muito legal. A avaliação de Júnior Rocha e de Claudinei Oliveira, primeiro no Júnior Rocha, tem que dar mais tempo para ele pode alcançar ainda o resultado, como que vocês avaliam esse trabalho? E na situação do Claudinei Oliveira, a renovação dele continua sendo um acerto da direção? Eu acho que o Avaí não tinha outro caminho a não ser renovar com o Claudinei.
mesmo que seja para entender, não agora com 3 rodadas ou 4 rodadas, mas lá na frente, que precisa evoluir em relação a comando técnico. Mas quando você termina uma temporada em que o técnico te entrega título estadual e acesso na Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, o caminho natural é renovar. Com mais ou menos convicção no trabalho do Claudinei, acho que existem desconfianças da torcida, existem desconfianças na diretoria, mas não havia outro caminho para o Avaí, a não ser que o Avaí tivesse na manga um técnico incontestável. Alguém disse, ó, chegou esse cara aí, é muito melhor que o Claudinei. Que em nenhum momento realidade, teve né? esse nome. Então, assim, ó, o Claudinei, ele tem as suas teimosias, que eu nem classifico como conceitos, que eu tenho uma forma de ver futebol, tu tens uma, o Chico tem outra, um técnico tem de um jeito, o outro, ele tem as suas teimosias. O torcedor do Avaí convive com essas teimosias de todas as passagens do Claudinei. Há um desgaste. Essa pressão vai ser natural, com mais futebol, menos futebol, com mais resultado, menos resultado. Qualquer coisinha que o torcedor do Avaí não gostar que o Claudinei faça durante um jogo, vai haver uma reclamação, já há um desgaste. Mas o caminho era esse. Acho que o Claudinei precisa pensar, expressão batida de palestra motivacional, né? Pensar fora da caixa, né? Ele precisa pensar o Avaí de um jeito diferente. Aquele jeito de jogar do ano passado serviu para o ano passado. Ele não está servindo para o início desse ano e talvez não sirva mesmo para esse ano de uma forma geral. E sobre o Júnior Rocha, é desenvolvimento de trabalho. Figueirense tem que dar lastro para ele, fôlego para ele, tem que dar jogadores para ele. Está chegando aí novidade no Figueirense, né? Jogadores que talvez acrescentem realmente mais ao time. E também o entendimento dessa ideia, que é uma ideia diferente do conceito do Júnior Rocha, ele não vai vir com 4 jogos, com 3 jogos. Então, ter paciência, saber que vai penar, vai ter dificuldades, mas confiando que lá na frente isso possa dar certo para o Figueirense, principalmente na Série C, né? E tu, Chico, o que tu pensa? Eu acho muito cedo para a gente questionar. A gente está vendo essa semana, o Corinthians mandou embora o Silvinho, né, com uma pressão muito grande. A pressão da torcida do Corinthians é bem diferente da pressão da torcida do Avaí e da torcida do Figueirense. O Silvinho não entregou resultado também no ano entregou passado. resultado ano passado, exatamente. Então, se era para demitir com 3 lá rodadas, atrás. não era para ter ficado lá com atrás. ele, né? Perfeito, Exato. perfeito. Então, quer dizer, é claro que o futebol é movido com... nós temos essa cultura, né, imediatista, paixão, tudo isso. Até mesmo no meio jornalístico, para render debates e cliques, a gente fala, olha, o treinador está ameaçado. Eu não consigo imaginar um treinador que entregou os resultados que o Claudinei entregou, e gosta ou não gosta dele, que com 4 jogos de uma temporada, disse, olha, cara, vai embora. Tal. Então, teria que se não era convicção, não renova o Claudinei. Eu concordo com o Rodrigo, escrevi texto sobre isso, defendi nos programas da casa, que o Claudinei era a melhor opção, porque em nenhum momento veio um nome assim, olha, cara, esse cara... Pô, esse profissional tem uma cabeça diferente, um conceito diferente, vai trazer coisas novas para o Avaí num ano importantíssimo, mas em nenhum momento apareceu um nome. Não apareceu. E eu acho que a renovação do Claudinei foi acertada dentro do contexto. Precisa se reinventar, o Avaí precisa se reinventar na maneira de jogar. Estava muito acostumado a jogar com o Edilson, muito acostumado a jogar com o Diego Renan, uma forma de defender que não dava muito espaço para os adversários. Ele vai precisar reconstruir esse time, laterais novos, criar um pouco mais dar um pouco mais de criatividade no meio de campo. Então isso tudo requer tempo. Então acho que o Claudinei, apesar do mau humor de uma parte da torcida, eu acho que ele vai desenvolver esse trabalho, principalmente no Campeonato Catarinense. O Júnior Rocha é isso, é tempo. O Júnior Rocha talvez seja a principal atração do time do Figueirense. Nós falamos isso aqui em outros programas. O grupo de jogadores do Figueirense é um grupo de jogadores desconhecidos, que passaram, inclusive, uma boa... Tem muitas limitações. Né? Tem muitas limitações e passaram pelas mãos do Júnior Rocha. Então, ele sabe como fazer esses jogadores dar um rendimento. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Falta isso, que a gente falou antes. Falta melhorar o time, e aí também passa pela parte técnica, a parte de peças, né, melhorar o time do meio para frente. Mas o Figueirense tem um processo ainda também que vai demorar, apesar de ter começado a treinar mais cedo, e até mesmo os objetivos do Figueirense na temporada são mais para frente. Né? É o retorno para a Série B, que eu acho que o Figueirense não pode permanecer mais um ano na Série C. Agora, Figueirense e Avaí jogam com o mesmo esquema tático, de uma maneira semelhante, com 3 volantes. Enfim, o Figueirense no meio tem jogadores com umas características um pouquinho diferentes. Para o Figueira, agora já dando um pouco da minha opinião, para o Figueirense acho até que é um
um esquema que pode dar certo na Série Na verdade, o C. Figueirense falta volante, né? Porque Falta, o Cleiton não falta é material. um 5. Mas o que eu quero dizer é que quando tem esse esquema com esses pontas muito agudos, muito abertos, enfim, para dar amplitude, depende muito da movimentação dos 3 homens de meio, que a gente chama de volantes ou meias. Enfim, quem tiver ali, depende da movimentação deles para esse esquema ter sucesso. Se esses meias não tiverem essa movimentação, vou usar o box to box, mas enfim, de área a área, aparecer para o jogo, também com a movimentação dos atacantes. Não, o Lauro Búrigo falava bico a bico. Não sei quem é, mas respeito já. Então, pode ser que pro Figueirense dê certo pela qualidade técnica dos adversários que ele vai enfrentar. Mas será que pro Avaí ainda assim tem que insistir nesses 3 meias, levando em consideração os jogadores que o Avaí tem no elenco? Tem jogadores para fazer o que é preciso fazer nesse esquema, Faraco? Eu acho que eu falo isso desde o ano passado, né? O Claudinei ele faz um jogo que não passa pelo meio. Então ele não constrói o meio, ele não monta um meio de campo para construir jogo. Ele monta um meio de campo para Mas dar... será porque ele não tem peças, Rodrigo? Para dar... Não, é conceito. É conceitual. Essa é a discussão. Ele monta um meio de campo para dar suporte ao jogo que é pelo lado do campo. E aí fica um vazião de construção ali no meio. Então, eu acho que ele precisa... É isso que eu falo, quando ele tem que pensar diferente. Eu acho que para jogar uma Série A, pouco. É exatamente esse ponto que eu queria precisa chegar. ter jogo no meio também. Vai precisar ter Mais jogo no equilíbrio, meio. né? Mas aí, pra gente explicar para quem está nos ouvindo, que não é uma questão do esquema tático em si, 4-2-3-1, que tá errado, não é essa a questão, mas é enxergar as características dos jogadores que ele tem à disposição e do que ele precisa fazer pro Avaí chegar no gol. E fazer o jogo passar por ali, né? Fazer o jogo passar por ali, porque hoje são 3 volantes ali no meio, sem características de chegada. Eu acho que os dois extremos, os dois ponteiros do Figueirense jogam mais aberto do que os ponteiros do Avaí. Os ponteiros do Avaí... Um é o Vinícius Leite que vem para dentro. Vem para dentro e o Copete também vem. Agora o Copete jogou mais centralizado, mas quando estava o Copete também tem o cacuete, perna trocada de partir para dentro. O Figueirense joga mais aberto. Para quê? Para criar aquele corredor do meio entre os zagueiros e os laterais e ter esse espaço para os meias infiltrarem. Mas aí que entra o problema. Nem no Avaí e nem no Figueirense os meias infiltram. Pois mas o mais infiltra é o Oberdan. É o Oberdan, que teoricamente é o segundo homem. Por exemplo, o Cauê não infiltrava. O Lourenço é um cara que ronda ali a intermediária, na zona dos volantes. Tenta chegar mas não, com elemento surpresa, mas não tem essa chegada na área. Mas aí eu vou dizer, até o Bruno, que é volante primeiro, teoricamente primeiro. Mas jogou muito tempo lá do direito. Né? Ele tinha mais chegada na área. Ele chegava. No Botafogo, em 2017, ele fazia gol. Mas é por isso que eu acho que existe um erro, uma falha de conceito aí. O Botafogo foi eliminado pelo Grêmio em 2017 na Libertadores. Com um gol do Barrios. Cortez? Não, foi do Barrios. Foi do Barrios de cabeça. Agora, por isso que eu acho que existe uma falha de conceito ali, porque os pontas, esse esquema ele é para dar amplitude, para dar espaço, mas já tem espaço demais. Então será que não tem que povoar mais o meio-campo? O que acontece? Esse esquema ele surgiu com uma alternativa para dar espaço. Cria o espaço e não usa o espaço. Porque também ninguém se aproxima. Exato. Fica um negócio que a característica do jogador de meio não permite que ataque esses espaços, ou que preencha esses espaços que existem. Estão ali os espaços, mas não são preenchidos. A evolução não são ocupados. Do Figueirense pode ser um 5 mais fixo, com mais liberdade tanto para o Oberdan quanto para o Cleiton. Mas não achas o Cleiton meio carimbador? Ele não é 10, o Cleiton ele é 8. E não é 5 também, né? Eu acho o Cleiton carimbador. Eu acho aquele cara um pouco, guardado as devidas proporções, gente, calma. Mas o Michael... Então, ele está jogando de 5, mas é uma adaptação. Ah, entendi. Tu achas o Cleiton mais 8? É. Eu ia falar até num 8, que eu acho... Só que se ele for brigar com o Oberdan pela vaga, o Oberdan ganha a vaga dele. Ganha. E eu vou falar do 8 mais 8 que passou aqui pelo Figueirense, que foi o Michael. Jogou muito tempo no Grêmio. O Michael é o 8 personalizado. Tá? Eu acho que o Cleiton tem um pouquinho... Aí, até eu vou dizer... Não é defeito, claro que não. Mas é aquele cara carimbador. A bola tem que passar por ele. E ele se mexe muito pouco sem bola. Tem muito, muito pouco. Ele está sempre próximo da bola, ele dá a opção de passe. Mas ele quer a bola para ele, para fazer o time jogar. Talvez até seja uma determinação do Júnior Rocha, porque é um jogador de confiança do Júnior. Então,
Eu acho que o Cleiton também, eu acho que ele é mais 8 do que 5. Agora, nesse contexto todo, gente, então, acho que Avaí e Figueirense precisam de reforços. Se for pensar nesse desempenho do meio-campo. Todos os dois precisam. Para o brasileiro, para as duas competições, mas não tem a menor dúvida. Se o Avaí for com esse time de hoje para Campeonato Brasileiro, Série A, mas vai ter muita dificuldade para permanecer. O Avaí nitidamente precisa de um 8. Esse cara que faz o jogo... Tem o Eduardo, que chegou agora, que é uma espécie de 8, mas precisa de um 8 mais 8. Se é que vocês me entendem. Gente, agora a gente vai fazer uma pausa no futebol para a gente ver um pedacinho, um trecho do episódio 5 do Basquete Transforma SC. Que tal darmos um pulo na liga de basquete mais famosa do mundo para falar de um cara que nos representa até hoje? Ele jogou ao lado de ícones como Tim Duncan e Manu Ginóbili. Sim, a troca de ideias é com um certo gigante icônico, um blumenauense que saiu daqui do estado para ganhar o mundo. Senhoras e senhores, ele tem 2,11 metros de pura habilidade catarinense no basquetebol. 7 temporadas na NBA. Estamos falando de Thiago Splitter. Thiago, prazerzão trocar ideia com você, meu amigo. E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Cada vez mais apaixonado pelo basquete, querido? Tudo jóia, tudo bem? Olha, com certeza. O basquete está no meu sangue. Continuo como técnico, não é minha paixão. Mas o basquete me deu muitas coisas. Disciplina, resiliência, companheirismo, amizades. Aliás, amizades é uma das coisas que o basquete vai me deixar para sempre. Tá aí, pessoal, para quem quer acompanhar todos os episódios da série, é só acessar o ge.globo/sc e procurar lá pelas postagens do Basquete Transforma e acompanhar aí todo o desenvolvimento do basquete aqui em Santa Catarina. Agora, gente, uma palhinha sobre a seleção brasileira. A gente viu 2 amistosos aí da seleção. Amistoso não. 2 partidas das eliminatórias. Parecia amistoso. Parecia amistoso porque a seleção já estava classificada. Agora, tá no ponto já ideal para disputar a Copa? Não, mas o Tite tem que insistir nesse caminho, pelo amor de Deus. Essa gurizada é a vida nova do futebol brasileiro. É Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha. Esse pessoal aí deu vida nova, Paquetá, a seleção, tirar um pouquinho das amarras, né? O Tite é um técnico que pensa muito o jogo defensivo e depois, lá como terceira, quarta opção, pensar o jogo ofensivo, e ele precisa pensar nesses garotos aí, porque o futebol mundial começa a ter medo deles. E a seleção tem que ter medo mesmo. O Paquetá é referência no campeonato francês. O Vinícius Júnior é referência no Real Madrid, Espanhol e Champions. O Antony destruindo a bola no Ajax. O Matheus Cunha não é tanto essa referência, mas é um talento. Está no Atlético de Madrid agora. Então, Marquinhos, melhor zagueiro do mundo. Rafinha joga a Premier League, no Leeds United, e é uma das referências do time. Então, é apostar nessa gurizada, porque está todo mundo de olho neles e às vezes, de fora, o pessoal pensa, Bruno Guimarães, que agora foi uma negociação trilhardária, né, do Newcastle da Inglaterra. Então, de fora para dentro, às vezes as pessoas como é que pode? O Brasil tem esses caras, o cara não está usando lá. Tem que usar, tem que soltar a gurizada. Eu acho o que o Tite conseguiu nesses últimos tempos é dar uma oxigenada na seleção com a presença desses meninos. Então agora é um caminho, para mim, sem volta. Se a gente lembrar o time do Brasil um ano atrás, a gente vai falar de Richarlison, bom jogador. Sabe? A gente vai falar de Firmino, excelente jogador. Falar de Gabriel Jesus. É uma base que foi dos últimos anos. Hoje, a gente está falando de um Rafinha crescendo a cada jogo. A gente está falando de um Antony que vem bem já no Ajax há bastante tempo e ganhando confiança. A gente vem falando de um cara que, para mim, está entre os 3 melhores jogadores do mundo neste momento, que é o Vinícius Júnior, né? E sem o Neymar. Ou seja, o Brasil construindo um jogo coletivo sem ter uma Neymar dependência. Coisa que ficava... A bola sempre tinha que passar por ele tinha que ser o protagonista. Eu acho que esses jogos amistosos, quase amistosos, que foram esses 2 jogos
da última data FIFA, o Brasil conseguiu criar mecanismos e jogo sem Neymar. E foi bonito. O Paraguai não é um time fraco. Mano, já viu o Brasil não jogar nada contra time mais fraco do que o Paraguai. Então, acho que é isso. O Brasil tem uma base muito boa, aparecer esses meninos, tem um sistema defensivo que o Tite sabe organizar, e com um cara que está jogando muito, que é o Marquinhos. Para mim, o Marquinhos é outro dos melhores jogadores do mundo no momento. Com o Casemiro e Fred bem na frente ali, como volantes, né? Mas são jogadores completos. E isso que o Faraco falou, um meia diferente, que é o Paquetá. O Paquetá não é aquele meia clássico, mas ele é um meia moderno. É esse que pode fazer, ele tanto cai pela beirada, tanto ele vem por dentro, ele vai pela esquerda, dependendo do que o Neymar joga, ele assume um pouquinho... Joga de segundo, joga de terceiro, assume um pouquinho mais de protagonismo. Mas o Neymar não vai sair da titularidade. Não vai sair, nem tem que sair. Não tem. O Neymar é titular, mas assim, hoje, o Neymar como está hoje, há uma discussão se ele seria titular. Claro que não vai, ele vai ser titular porque é o Neymar. Até porque ele tem um currículo... Se não lesionar de novo. Mas o Neymar, hoje, por exemplo, o Vinícius Júnior, joga mais ou menos, pode jogar na mesma posição que o Neymar. Né? O Neymar está um pouquinho mais por dentro nos últimos anos. Mas o Vinícius está melhor que o Neymar hoje em dia. O Neymar jogaria no Felipe Coutinho, né? Onde jogou o Felipe Coutinho nesse jogo contra o Paraguai. O que não pode acontecer é o seguinte, é o Neymar entrar no time e todo mundo querer dar a bola para ele o tempo todo. Porque aí fica o time do Neymar, e não é a seleção brasileira. E quando o Neymar não está em campo, parece que os jogadores têm essa liberdade para exercer. Isso acontece quando o time tem um dono, entre aspas. Acontecia muito no Barcelona com o Messi, tinha muito isso no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Mas a atitude do Messi é diferente da do Neymar. O Messi, ele recebe a bola e joga coletivo. O Neymar recebe a bola e joga individual. Quando ele joga 2 toques, ele teve um jogo aí nas eliminatórias, um dos últimos aí, que ele arrebentou. Ele até deu passe, deu assistência para o Paquetá. Aliás, tem uma boa sintonia aí de Neymar e Paquetá. Se o Neymar é inteligente, ele é um cara inteligente, ele vai aproveitar essa gurizada. Porque até agora ele sofreu com Gabriel Jesus, com Richarlison. Agora, tem talento para jogar comigo, vou jogar com eles. Quem sabe valorize ainda mais o futebol dele. Vamos ver se ele tem esse desprendimento. Gente, Giro Total Resenha de hoje ficando por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, Spotify, YouTube do NSC Total, para acompanhar também os nossos produtos por lá. Valeu, gente. Até a próxima. Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas.